Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 1010, Ressurreição da Carne. Vamos lá? O dogma da ressurreição da carne será a consagração da doutrina da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quereis que seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, só parecem despropositadas aos olhos de algumas pessoas, porque são tomadas ao pé da letra, levando por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque refletem. Não vos enganeis quanto a isso. Esses livres pensadores nada mais pedem e desejam do que acreditar. Como os outros, ou talvez mais que os outros, eles têm a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável. Como podereis querer que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, a ressurreição, como era entendida pelos judeus na época do Cristo, era a volta à vida. Não se falava de voltar à vida com o mesmo corpo, mas sim voltar à vida. Tanto que, nas passagens bíblicas, Jesus deixa claro que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas todos sabiam que João Batista foi criança, primo de Jesus, cresceu. Então, que Elias não tinha voltado à vida com o corpo de Elias, mas reencarnado como João Batista. Era só uma questão de palavras. Não havia, assim, um entendimento sobre como seria a ressurreição. Só se esperava isso, que voltaríamos à vida. Então, é um processo que a religião já traz de longa data. O dogma da ressurreição veio com Jesus, quando ele retorna da cruz. E aí foi estabelecido pela igreja. Mas a realidade é que já na antiguidade se sabia que é possível o espírito voltar à vida. Só o termo que era usado, em vez de ser reencarnação, trazido pela doutrina espírita em 1857, era utilizado o termo ressurreição. 1011. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Aliás, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que logo se compreenderão nesse sentido. Dentro de pouco tempo, se reconhecerá que o Espiritismo se destaca a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Porém, como são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que hoje. São Luís. Então, é uma tendência, né? Como foi dito que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque as pessoas vão admitir as suas verdades ao longo do tempo, porque são inegáveis. E a falange de espíritos que, lideradas pelo Espírito da Verdade, quando nos trouxe a doutrina, ela foi clara e objetiva. Não tinha meio termos ou algo que pudesse ser interpretado. Era a verdade expressa de uma forma clara diante de uma comunidade, né, de uma civilização que já estava preparada para receber essas informações. Então, é natural que isso aconteça. Kardec comenta, vamos lá. De fato, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se
conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes, falando unicamente dos corpos humanos, sem contar os dos animais, que um indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primeiras eras, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos talvez provenham do corpo de outro indivíduo que conhecestes e assim por diante. Existindo a matéria em quantidade definida e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí uma impossibilidade material. Não se pode, pois, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação, nada havendo aí que choque a razão ou que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição só se dará no fim dos tempos, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas, nesse quadro do juízo final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que não encontrará mais incrédulos quando lhe for restituída a sua verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, em razão das diferentes provas que devem sofrer, e verão que, com exceção da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos ainda que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. Muito bem. Pela lei da ciência, Lavoisier diz que nada se cria, tudo se transforma. Então, quando o corpo entra em decomposição, a matéria que compunha aquele corpo volta para a natureza e vai ser absorvida. Por isso, a ciência considera impossível a ressurreição de corpos. Como nós dissemos no início, a ressurreição ou voltar à vida não significava, na época dos judeus, no tempo de Jesus, que a pessoa iria retomar o mesmo corpo, mas voltar à vida. E assim Jó também fala no Velho Testamento, que ele voltará à vida, tenha certeza disso. Então, essa comparação entre ressurreição e reencarnação, ela é pueril. Nós podemos dizer que a ressurreição judaica é a reencarnação espírita, porque significa voltar à vida, e isso acontece mesmo. Continuando então, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. Questão 1011. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos? Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, a ideia do inferno ou do paraíso. Nós crescemos com o conhecimento da Igreja Católica que o pecador vai ser punido de uma forma eterna. Por toda a eternidade, ele vai queimar no fogo do inferno, o fogo que queima sem consumir. Olhando desse ponto de vista, nós entendemos Deus um ser
vingativo, um ser não misericordioso, porque por ignorância erramos e por errarmos seremos condenados eternamente. Então se descarta essa possibilidade. Não há no universo um lugar circunscrito onde iremos sofrer as penalidades dos erros cometidos. Tudo está dentro de nós mesmos, na nossa consciência. E o choro e ranger de dentes, o fogo do inferno, que é tantas vezes dito dentro do Evangelho do Cristo, se refere ao sofrimento moral, àquela dor incessante que nos persegue pela culpa, pelo remorso. É nesse sentido que nós vamos sofrer. Não digo ser penalizados ou punidos, porque Deus é infinitamente misericordioso e Ele não nos pune, Ele nos ensina, nos dá meios para que nós nos tornemos pessoas melhores. Esse é o caminho que nos levará à perfeição. É através da lei de causa e efeito que nós vamos aprendendo o que é bom e o que é ruim, mas antes experimentando, para que tenhamos o mérito de tomarmos a decisão pela nossa própria vontade. Então, não há penas eternas, nem um paraíso eterno. Os espíritos, como disse aqui, são mais felizes ou infelizes de acordo com o seu grau evolutivo e a resignação que têm diante dessa certeza. Então, espíritos inferiores ainda, como nós que estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, mas que de uma forma resignada aceita as provas que Deus nos oferece e compreende que as dores que a vida nos oferece são meios para que nos tornemos pessoas melhores, nós vamos ser felizes, apesar da dor. Porque é o sofrimento e a revolta que nos traz a infelicidade. E à medida em que nós fomos deixando de ser ignorantes, vamos galgando mundos melhores nas imensas, nas muitas moradas da casa do Pai. Bom, hoje nós vamos parando por aqui na questão 112A. E a semana que vem, então, retomaremos. Vamos fazer a prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela oportunidade de compreender os desígnios e a vontade do Pai, que nos remete à perfeição de uma forma gradativa e segundo o nosso esforço. Que a cada dia possamos ser gratos pelas oportunidades recebidas e nos tornemos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.